Olá, pessoal. Engenharia na TV. Essa semana nós vamos fazer um retrospecto do que aconteceu na semana de 21 e 22 de maio, em que o CAJ promoveu, nesses 2 dias, 2 eventos. Nós tivemos um evento lá na sede da Amunesc, sobre pavimentação urbana em concreto, e tivemos um evento lá no Ágora, no Perini Park, com o tema Simpósio de Inovação em Engenharia e Transição Energética, em que o Rogério coordenou esse programa. E, Rogério, conta para nós como é que foi, quais são as impressões que ficaram. A gente tem os programas já no YouTube e a gente nota que é de uma qualidade assim impressionante. Divulga para nós a expectativa que teve e o resultado atingido. Tá. Esse foi o segundo simpósio, né? O segundo simpósio de inovação e engenharia. No passado nós fizemos o simpósio com o tema mercado de trabalho e formação universitária na área de engenharia, né? E esse ano a gente buscou o tema de transição energética e descarbonização, principalmente pensando nas empresas, as empresas que são as maiores consumidoras de energia, né? Então, o que as empresas estão fazendo no sentido de uma transição energética para uma energia mais limpa, e que também afeta o financeiro, né? Quer dizer, a redução, ganhos financeiros e ambientais com a transição energética. Então, nesse evento, que tem o patrocínio do CREA, né? Teve o patrocínio do CREA Santa Catarina, tanto esse quanto o anterior, né? Do ano passado. Então, a gente teve lá três representantes de indústria, né? Nós tivemos a primeira pessoa, a engenheira química Regina Hagman, que falou do sistema de transição energética, como está acontecendo na termotécnica, indústria, né? Fabricação de isopor aqui em Joinville, né? Então, ela trouxe os avanços que está tendo, elas estão numa posição bem avançada nessa questão, né? E foi muito elucidativo, né, o tema trazido por ela, né? E também tivemos aí da Nidec, né, a antiga Embraco. A Nidec, nós tivemos um engenheiro eletricista, Rafael Damiani, que veio falar do caso Nidec, porque eles têm a planta da Nidec aqui de Joinville, ela passou por um processo de carbono zero, né, um processo de adaptação, e é carbono zero hoje em dia. Ele é um responsável pela área de manutenção da Nidec e trouxe também a experiência, e foi muito interessante porque uma palestra complementou a outra, embora sejam áreas diferentes, né? Mas uma palestra complementou a outra. E por último, a gente trouxe o Guilherme Organa, da Organa Biotech, o Guilherme Zimmermann, que é da Organa Biotech. O Guilherme, essa Organa Biotech, na verdade é uma startup, é uma empresa que traz soluções para compostagem. Então, quer dizer, ela auxilia as indústrias, né? Por exemplo, aproveitamento de resíduos orgânicos para geração de energia. Produção de adubo, né? Por exemplo, né? Que é um dos produtos da compostagem. Então, foi um evento que casou muito bem os três palestrantes. Então, foram 3 palestras, uma mesa redonda de discussão ao final, né? Esse evento ele é uma parceria que nós temos com o Agrotech Park, que é o centro de inovação ali do Perini Business, como você comentou, e também da UFSC, Campus Joinville, através do professor Modesto Ferrer. E então a gente organizou esse evento em conjunto, né? Então, um evento aí que a gente levou aí cerca de 50 pessoas que estavam presentes, né? Um evento que também concorreu com outros eventos da cidade, né? Que estavam acontecendo no mesmo dia. Mas a gente ficou muito satisfeito com a qualidade O conteúdo da do apresentação. conteúdo e também do próprio público, assim. Um público foi bem direcionado, pessoas representantes das empresas, da academia, tinham alunos também presentes. Então, a gente diria que teve um sucesso bem interessante. E a gente espera que
as pessoas, como está acontecendo já, né? Busquem aí as nossas palestras e o conteúdo que já está no nosso canal do YouTube. Ok, então vocês vão assistir em seguida alguns recortes desse programa, mas fica o recado de que no YouTube Tá na todas íntegra. as palestras já estão postadas no canal do CAJ e vocês podem acompanhar as palestras lá e aqui em seguida vão assistir alguns recortes. Bem, a Termotécnica, eu acredito que praticamente todos nos conhecem. É uma empresa joinvilense. Nós vamos completar 65 anos. E nós somos uma empresa que produz soluções para outras indústrias. Então, nós somos muito especializados em proteger. E é o que a gente faz ali, a linha branca, que é a linha de geladeira, fogão, né, de eletrodomésticos, e a linha marrom de som, imagem e outras coisas. Nós conseguimos prover uma forma de embalar que defende muito, principalmente no transporte, contra choques, contra vibrações, de modo que chegue perfeitamente na casa do cliente. Outra grande propriedade do material que a gente usa, que eu já contei para vocês o que é o isopor, é conservar. E aí, o EPS, que é o poliestireno expandido, ele é fantástico na conservação. E a gente aplica ele, por exemplo, para frutas. O isopor, ele não gosta de água. Então, ele consegue, com isso, conservar mais as frutas, mantendo o frescor desde um campo até a mesa, né? O papelão, por exemplo, que é uma solução muito usada também para embalamento de frutas, ele acaba sendo higroscópico, então tirando a umidade faz com que a fruta se degrade um pouco antes. O isopor ele conserva por mais tempo. Então é uma solução que é bastante reconhecida para conservação. E também conservação de alimentos, de vacinas, né? Na Covid a gente trabalhou muito para dar conta de transportar as vacinas. Então é isso que nós fazemos lá na Termotécnica. E aí a gente tem um desafio, porque o isopor ele é 98% ar. Então fazer esse 98% ar parece simples, mas me dá bastante trabalho, porque a gente precisa muito de utilidades industriais. E aí é onde a gente tem a oportunidade para estar falando de descarbonização. Então aqui é a nossa matriz, aqui na Rua Urbano Schmidt, 2750. Acredito que todo mundo aqui nos conheça. E onde nós temos fábrica. Nós somos quase 1.000 funcionários e temos fábrica, nossa matriz aqui em Joinville. E aqui nós somos verticalizados, nós temos uma fábrica que faz a matéria-prima e que distribui para as nossas outras fábricas. Então nós temos fábricas em São José dos Pinhais, aqui no Paraná. E aí vocês vão dizer assim, Regina, mas é 120 quilômetros de distância, vale a pena ter uma fábrica ali? E eu vou dizer que sim, porque a logística é um fator decisivo de competitividade. Então nós temos que estar muito próximo dos nossos clientes, o mais próximo possível, se possível dentro da casa do cliente, porque isso é fundamental. E aí nós temos um grande cliente aqui em Joinville, na região temos outros, e um grande cliente ali no Paraná. Então, vale a pena a gente estar ali muito próximo. Temos uma fábrica muito grande em Rio Claro, que atende o mercado de São Paulo. Uma outra em Manaus, que é bastante diversificado, principalmente pelo tema de TV, micro-ondas, muito forte, a linha de som e imagem em Manaus. E uma fábrica em Petrolina, que é lá no estado de Pernambuco, no Vale do Rio São Francisco, que é muito dedicada a atender frutas. Petrolina é um oásis no deserto, então eles produzem uva de altíssima qualidade. E lá, então, nós temos uma fábrica de embalagem justo para frutas. Bem, falar um pouquinho dos nossos processos. Então, a nossa fábrica de matéria-prima, como eu falei, aqui é o poliestireno expansível, a gente parte de um solvente que vem da indústria petroquímica, que é o estireno. Nós temos reatores químicos, lá a gente faz uma reação de polimerização, dentalisa o que a gente chama de pérolas, que depois vai ser, num outro processo, transformada em produtos.
Então, aqui em Joinville, nós temos a polimerização e a transformação. E temos também uma usina de reciclagem. E nas demais unidades, nós temos transformação e também reciclagem. Então, nós somos verticalizados. Aqui um pouco da nossa tecnologia. Nós temos 100 máquinas moldadoras distribuídas aí no Brasil. Nossa tecnologia europeia, tecnologia italiana. E essas são as máquinas moldadoras. Então, nós temos moldes, os moldes são de alumínio. O isopor ele tem uma particularidade, porque ele precisa de vapor para ser transformado. O vapor e a composição da matéria-prima que nos ajudam com essa expansão para que ela se transforme, então, no 98% ar. Então, são moldadoras, elas são parecidas com injetora, mas não são injetoras. Injetoras a gente fala de força de fechamento. Aqui a gente fala de quadro-ar. Isso é muito importante por causa do tamanho das peças, né? Elas são muito grandes. Inclusive, a Lidec é uma das nossas clientes. A gente tem uma embalagem que serve para condicionar os compressores. E aí, quando a gente projeta uma embalagem, a gente é capaz de transformar uma geometria complexa em algo que seja facilmente encaixável, empilhável, paletizável, para transportar de uma forma mais simples. Aqui nossos moldes, nós temos em torno de 1000 moldes. A caldeira, onde a gente gera vapor, e o vapor é um insumo vital, ele entra em contato com a matéria-prima. É o único material plástico em que o vapor ele entra e ele ativa o material. E o isopor tem uma outra particularidade. Ele não se funde para preencher as cavidades e se moldar. Ele se solda. As pérolas elas são expandidas, elas viram a conhecida bolinha do isopor. E depois, dentro do molde, elas sondam uma na outra, com a ação da pressão, com a temperatura. E uma particularidade na nossa forma de trabalhar. Nós atendemos nossos clientes em just in time. Então, o estoque dos nossos clientes é muito pequeno. E dentro da nossa casa também é um desafio, porque as fábricas necessitam ser muito grandes e os nossos estoques são só de 2 dias. Então, isso dá uma dinâmica bastante grande dentro da operação. É um pouco da nossa cultura, os nossos valores. A gente acredita muito no resultado com ética, no respeito e transparência para as pessoas, e o comprometimento com o alto desempenho da termotécnica, em atitudes honestas, construtivas, e a inovação de forma planejada. E aqui a gente vai falar bastante de inovação também. E aí, para traduzir um pouco isso, nós temos uma estratégia ESG, e que foca muito no nosso assunto, né? ESG, então, toda a questão ambiental, social, de governança. Então, social muito para a valorização das pessoas, com respeito aos colaboradores, saúde e segurança, as comunidades vizinhas, a governança com toda a questão de perenidade do negócio, com fornecimento responsável, com ética e conduta, com inovação empreendedora, como aparecendo ali. Então, para quem não conhece a Nidec, acho que quem é de Joinville deve conhecer, talvez como Embraco, né? Embraco é um nome um pouco mais forte aqui em Joinville, né? Embraco tem seus 55 anos aqui em Joinville, completando esse ano. A Nidec é um grupo multinacional, um grupo japonês que comprou a empresa em 2018, né? E hoje ela conta com 13 mil colaboradores, 18 fábricas e 5 escritórios comerciais em 9 países diferentes, né? Atendendo em 90 países pelos nossos produtos. 8 centros de pesquisa e desenvolvimento com capacidade de produção anual de 80 milhões de motores e compressores. Compressores herméticos para refrigeração. Então, são 80 milhões de motores e compressores de geladeira, vamos dizer assim, o motor da geladeira. Para onde vai tanta geladeira? Não sabemos. É muito. Aqui são as nossas plataformas de produto, então, plataformas residenciais, comerciais e plataformas de HVAC, né, que são máquinas de refrigeração. Esses são os produtos Nidec. Hoje em Joinville, nossas aplicações estão em household e commercial, que são os compressores para geladeira e compressores para freezers de mercado, vou dizer assim. E as nossas marcas de produtos, né, sendo Embraco a mais forte delas.
Aqui onde eu falei que a Regina me ajudou bastante. Então, resumindo assim, que nossos compromissos, eles também estão alinhados com o Pacto, nós somos signatários, né, do Pacto da ONU desde 2004, nós reportamos também os nossos targets para o SBTi e também o Pacto da ONU desde 2015, e os nossos reportes hoje também acontecem para o EcoVadis e para o CDP. Não vou entrar no detalhe que a Regina deu uma aula, faria melhor do que eu, que estou com o CDP e o EcoVadis. Mas, sendo bastante sucinto, essa estratégia de descarbonização ou de eficiência energética da NIDEC, ela começa lá atrás, lá em 2011, quando a gente começou os reportes e medições de gases de efeito estufa, e reportando isso lá em 2011. Em 2014, nós passamos por uma mudança de metodologias, a gente entrou com a implementação do WCN na planta, e que acelerou essa implantação das políticas de eficiência energética. Em 2018 para 2019, a gente teve a compra da NIDEC, pela NIDEC, né? E em 2020, com a compra da NIDEC, os nossos clientes já exigiram a nossa participação do CDP, assim como aconteceu em 2020 também com a termotécnica, né? Então, como nós temos clientes também multinacionais, outras empresas que reportam também, a gente entrou nos reportes do CDP. Em 2022, nós definimos nosso baseline para descarbonização, então nosso G0 é em 2022. E em julho de 2023, a gente teve uma reunião de comitê inicial, onde foram definidas as metas de descarbonização, foram definidos onde a gente quer chegar, né? E isso vem sendo atendido até então. Em 2024, a NIDEC reporta ao CDP daí como NIDEC Corporation, então não só Joinville, mas todas as plantas da NIDEC, aquelas 18 plantas que a gente falou até então. Aprovamos as metas com a direção em fevereiro e em setembro de 2024 nós entendemos que Joinville tinha maturidade suficiente para se acreditar de se tornar carbono neutro nas nossas operações. E o porquê disso eu vou mostrar na sequência, o como que nós chegamos à decisão de carbono neutro. Não pega embaixo. Não pega embaixo isso. Aqui? Isso. Tá, obrigado. Vou aprender com vocês isso. Tá bom? Bom, essas são as nossas metas de sustentabilidade até 2030. Então, são 4 grandes metas. A primeira delas é alcançar carbono neutro nas operações. E essa é que a gente vai falar hoje. Como a NIDEC aqui de Joinville, como a Embraco, empresa joinvilense, foi a primeira do grupo NIDEC, de um grupo japonês, com todo o respaldo que tem, como que Joinville foi a primeira planta a atingir a meta de carbono neutro nas operações. E começa pelos desafios, né? Uma indústria hoje, bom, a gente viu ali 13 mil colaboradores pelo mundo, né? 5 mil colaboradores, 4 a 5 mil colaboradores em Joinville. A gente passa por desafios políticos e técnicos, né? E Vina, mais que ninguém pode me dizer aqui o quanto nós precisamos convencer as pessoas que isso é importante, né? Quando a gente precisa engajar grupos diferentes. Não é só uma meta que vem da alta direção e que precisa ser seguida, mas como que eu engajo uma área de utilidades, como eu engajo uma área de manutenção, uma área de operação, que tem que pensar no produto no dia a dia. Por que o meu consumidor, por que a produção vai pensar em gastar menos energia? Meu objetivo é produzir o mais rápido possível, né? Então, esses engajamentos são os principais desafios políticos. E aqui nos desafios técnicos a gente fala muito de tecnologia, né? A gente trouxe um exemplo bastante interessante da troca da caldeira, da troca do combustível da caldeira, o quanto isso influencia no processo de descarbonização. E a gente passa por isso aqui em Joinville também, aqui na planta de Joinville, de uma forma um pouquinho diferente, eu posso contribuir com vocês aqui. Então, nós falaremos de escopo 1 e 2, assim como a Regina comentou, né? O escopo 3 é um escopo que no Brasil ele está engatinhando ainda. Temos trabalhos para escopo 3, temos estudos de frotas verdes, que são frotas com energia renovável e tal, mas é um estudo ainda que está engatinhando. Escopo 1 e 2 é onde a gente está mais forte, é onde a gente conseguiu a neutralidade do carbono da planta. Essa aqui é a estratégia global da NIDEC, e ela passa por esses cinco pilares, vamos dizer assim, né?
O primeiro pilar deles é a pegada de carbono, é a medição de carbono de cada planta, né? Onde estão as nossas emissões de escopo 1 e escopo 2. Então aqui é o primeiro passo, a gente entender onde que a gente gasta, como que a gente gasta, quais são os nossos escopo 1 e 2. E logo na sequência a gente entra com as obrigações e oportunidades. Por que obrigações e oportunidades? Primeiro, obrigações, o que meu cliente exige, e outra, oportunidades, aonde eu posso ter oportunidade sendo carbono neutro antes que o meu cliente exija. Onde que isso pode trazer valor para o meu produto e eu trazer mais vendas com essa propriedade do carbono neutro. Então aqui é o segundo ponto que a gente avalia. Em terceiro, a gente fala daí de transição energética. A gente fala da mudança de sistemas, mudança de gás natural para energia elétrica, para adquirir energia limpa ou autogeração. Então aqui a gente avalia as nossas oportunidades de energia. Performance energética está muito alinhado com o consumo, então entender onde nós podemos melhorar os nossos consumos, a gente pode reduzir, a gente pode reprojetar e reutilizar. Para, por último, passar por compensação das emissões, né? Então, carbono neutro, ser zero carbono, são coisas diferentes, né? Dificilmente alguma indústria vai ser zero carbono. Ela vai chegar num nível muito bom, um nível de maturidade muito melhor, e em algum momento vai precisar neutralizar as emissões, que é a compra de créditos de carbono, a compra de energia limpa, para que isso se renove no meio ambiente. E esses 5 pilares, eles desdobram em 7 passos, que a gente vai falar um pouquinho mais de detalhe, né? Se torna um pouquinho repetitivo, porque eles abrem um pouquinho mais o leque, né? Mas a gente fala primeiro de medição de carbono, que foi o que eu comentei, então eu entender o quanto que eu consumo de energia elétrica, quanto que eu consumo de gás natural e ter isso validado em carbono para poder trabalhar em redução de consumo de carbono. Eu não sou o ambientalista xiita, que eu sempre falo, eu estou com uma Regina aprendendo a viver com cifrões, né? Então é uma empresa, é uma startup, nascida aqui no Água, mas a gente traz uma pegada muito legal. A André é minha sócia, quando mostraram que 25% da inclusão lá na diretoria, né? Eu já tenho 50% de mulheres na diretoria, e a gente sempre fala que a gente sai daqui para dormir em paz, né? Porque o que a gente faz, a gente traz muita paz para os clientes que a gente tem. É uma breve jornada pela história da compostagem. A compostagem, como eu falei, ela não nasceu agora. A maioria dos senhores e dos fundadores dessas empresas já conhecem, já utilizavam. A Docol é um dos nossos clientes, e o pessoal que trabalha na estação de tratamento, eles falaram que já tinha compostagem onde a gente está fazendo hoje. Então, antigamente, saiu o alimento do refeitório, fazia a compostagem lá atrás e usava. Então já era feito assim, né? Mas em algum momento chega uma Anvisa, a fiscalização, e fala que não pode, né? E aí nasce uma tal da empresa de organobiotec para tentar modelar isso de uma maneira diferente e levar para a indústria. Na China antiga já existia a reciclagem dos resíduos orgânicos para alimentação, né? Então ele já tem essa cultura no tempo. E no Império Romano, o registro sobre a decomposição de materiais orgânicos para o solo. Os romanos eles tinham isso muito forte, o resíduo orgânico do solo ser sagrado. Então, assim, tem que ser bem tratado. A ciência da compostagem, ela traz, para quem estuda, como eu já estou assim, há uns 10 anos estudando a compostagem, a Organo ela nasceu 10 anos antes de ser fundada, em 2012, eu já estudava em casa os resíduos, o que a gente podia fazer, e o resíduo orgânico ele representa hoje metade do que a gente produz. Então, o senhor Albert Howard, lá em 1924, ele começou a estudar a relação carbono-nitrogênio. Então, como fazer que a compostagem de fato aconteça. Então, a partir desse momento, a compostagem ela começa a ter parâmetros, ela começa a ter dados, né? Ela não é uma coisa empírica. A compostagem, o resíduo orgânico como problema tão sério, né? Aí que está aqui com o Léo, um parceiro nosso, a gente conversa sobre isso diário, ela representa 50% do que a gente já. Hoje, Joinville envia para o aterro 400 toneladas dia de resíduos, e 50% disso é resíduo orgânico. E quando você chega no aterro, que a gente tem contatos com o ambiental, a gente vai desenvolver projetos com ele, o grande problema do resíduo orgânico é o quê? O líquido que ele gera se mistura com os outros lixos e vira um chorume, que é um líquido tóxico, né? Então, eles ocupam áreas com lagoas de resíduos. Se o orgânico não fosse para lá, a solução seria melhor. Então, 50% do que é produzido no mundo, isso é número global, é resíduo orgânico. O cenário no Brasil ele se torna um pouco assustador. A gente, em compostagem no Brasil, a gente faz 1% da compostagem. Então, você tem 99% dos resíduos. Aqui está aterros e lixões? Não, tem reciclagem também. Mas até na reciclagem a gente está atrasado. A gente tem de 4% a 5% da reciclagem no Brasil. Países como a Áustria, como a Alemanha, fazem 60%. A Áustria recicla 50% de resíduo orgânico.
A Áustria, há 20 anos, o resíduo orgânico não pode ir para aterro porque é legislação deles. A França agora estabeleceu a compostagem como solução. Então, é uma solução que vai vir. A gente está estudando e, como eu sempre falo para a Regina, a gente vai ser um oceano azul para a gente. Então, o Brasil desperdiça bilhões ao enterrar ouro negro. O Brasil, ele tem, segundo a Brockel, 83 milhões de toneladas sendo geradas todo ano de resíduo. 50% disso é resíduo orgânico, que a gente importa, fertilizante. Então, Santa Catarina, eu trouxe um pouco do que a gente faz, né? Como quase em tudo, eu acho, no Brasil, eu sou nascido em Brasília, né? Morei no Rio e morei na Bahia, mas assim, quando eu conheci Santa Catarina há 30 anos atrás, a gente que vem de fora, a gente vê que é um estado diferenciado. A gente vê que aqui as soluções são diferentes. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil inteiro ainda existem lixões. O único estado que só temos aterros controlados é Santa Catarina. Paraná e Rio estão correndo atrás para eliminar lixões deles. E se você for para o Nordeste, sem preconceito, mas meu pai mora lá, ainda o caminhão entra e você ainda vê o urubu e você ainda vê sendo jogado no meio do mato. Então, assim, Santa Catarina é diferente, né? E aqui a gente tem muito forte a questão da agricultura. Então, a compostagem acontece aqui. Pra vocês terem ideia, a Áustria é do tamanho de Santa Catarina. A Áustria tem 600 empresas de compostagem, Santa Catarina tem umas 10. E só quem vai bater de frente com a gente é São Paulo. E economia, né? Porque quando a gente fala de fertilizante, a gente está gastando um valor de um produto que ele é facilmente lixiviável. E quando você fala de resíduo orgânico, do adubo, ele além de segurar a água do solo, ele dura mais tempo, né? Joinville, a gente estuda muito Joinville, nós nascemos aqui em 2019, 2020 ali, e Joinville, como eu falei, tem 400 toneladas indo para aterro. Joinville hoje tem algumas soluções, vai aparecer aqui, a Ambiental já começou um contrato com a prefeitura, compostagem lá dentro, é um piloto, a Organo existe e uma outra empresa de compostagem de Joinville. Então, sim, a gente ainda não é referência nacional. Florianópolis seria hoje a referência no estado e no Brasil. Florianópolis já composta 10%, eles têm lei municipal para compostagem. Então, assim, mas Joinville conversa. A gente consegue conversar com a prefeitura, a gente consegue conversar com o ambiental, então não é difícil. Mitigação. Quando as empresas falaram dos problemas da descarbonização, sejam máquinas, sejam o que quer que seja, do escopo 1, 2 e 3, a gente está falando de emissões que estão sendo lançadas e tem que buscar como reduzir isso. Para uma empresa que já tem 50 anos, é complicado tirar uma máquina, desenhar novos processos e tudo mais. A compostagem, ela auxilia com a redução nas emissões. Para vocês terem uma ideia, quando você manda 1 tonelada de resíduo orgânico para o aterro, ele vai ficar 10 anos gerando gases. Então, 1 tonelada são 1.500 quilos de CO2 que são emitidos. Quando você faz uma compostagem, isso é 0,3. Então, você reduz. Compostagem pode ser de 30 a 60, 90 dias, você vai reduzir esse resíduo. Então, ele não vai ficar. E um dos maiores problemas é o metano, que é 28 vezes mais poluentes, né? Proteção dos recursos, então a gente fala de água limpa, como você tem, peguei a Andréia, levei, fui lá no aterro para conhecer e tudo mais, você vai ver lagoas de chorume, é um líquido tóxico, tem tratamento, são 5 lagoas, de uma lagoa passa para outra, tratamento para depois devolver a água minimamente melhor e tudo mais, né? Se você não, quando você faz a compostagem, nós temos biofertilizante. Como são só resíduos orgânicos ali, o líquido que sai é um biofertilizante, é um adubo líquido, né? Então, nós temos, quando fazemos a compostagem, nós temos um líquido precioso. Solo vivo, o composto ele aumenta em 20% a retenção de água no solo. Então, por si só, fazendo a compostagem, devolvendo depois o adubo ao solo, você já está fazendo o meio para ele. E a biodiversidade, quando você composta, ontem eu fui visitar uma unidade de uma avicultura ali em Arapari, eles têm 75 toneladas todos os dias sendo compostados. Você mexe no composto, ele está branco, rico de biodiversidade. Então a compostagem ela traz isso para o solo, ele é um regenerador do solo. Aqui eu trouxe esse slide, ele está pequenininho, mas ele vai ser fácil de entender, é quanto a gente produz, tá, perto do que a gente resolve. Então quando você olhar lá primeiro, lá no começo, lá eu vou conseguir ler Canadá, tem 777 quilos por habitante por ano. Então você vai botar 365 dias, uns 2 quilos por habitante por ano. O Brasil está aqui em 50, com 300 e pouco, então seria 1 quilo de resíduo por ano. E quando você chegar lá no final, são países da África, com 110 quilos por ano. Com a Mútua, sua carreira vai mais longe. Existimos para oferecer amparo e benefícios que fortalecem quem constrói, projeta e desenvolve o país todos os dias.
Sendo mutualista, você tem acesso a descontos em educação, farmácias, gastronomia, consórcios, viagens e outros serviços por meio do Clube de Vantagens. Resgate seus benefícios e resolva sua vida de associado pelo app do Clube e da Mútua. Em canais totalmente digitais, você acessa serviços, acompanha solicitações, consulta informações e resolve o que precisar com a Mútua de forma rápida e prática, direto pelo celular. Porque valorização profissional também é isso. Ter suporte, benefícios e soluções que acompanham o seu ritmo. Com a Mútua, você não só exerce a sua profissão, mas fortalece a sua trajetória e vai mais longe. Há mais de 40 anos, a Implatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Implatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Implatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Retomando o nosso programa, queremos agora abordar o curso sobre pavimentação urbana de concreto, que foi realizado no dia 21 e no dia 22. Foi um curso que foi elaborado com o apoio de várias entidades. Eu quero destacar a Munesc, com seus 9 municípios, em que nos cedeu o espaço, um espaço muito bem estruturado, o apoio de toda a equipe. Fica aí o nosso agradecimento. E fica também o registro de que todos os municípios mandaram os seus representantes, e alguns municípios, inclusive, mais do que era o convite formal, que eram de 2 por município. Então, nós tivemos realmente toda a nossa região norte lá muito bem representada, com um profissional técnico que veio absorver a técnica e conversar com os profissionais. Nós tivemos também a AGS, que foi a nossa Associação Joinvilense de Engenheiros Civis, que também teve lá
ajudou a divulgar o curso e teve seus representantes. Tivemos lá 5 membros profissionais representando a AGES. Tivemos o Sinduscom, que também divulgou o nosso evento e que teve lá seus representantes. O CAJ, que liderou e capitaneou esse projeto todo, unindo todas essas pessoas, teve lá seus representantes, muito bem representado, inclusive, pela minha pessoa, que estava à frente do projeto, e do Alfredo, que é o nosso parceiro no desenvolvimento de todos esses projetos. Esse curso é um curso ministrado pela ABESC, Associação Brasileira de Serviços de Concretagem, em parceria com a Ibracon, e eles estão fazendo a disseminação dessa tecnologia por todo o país, e já faz algum tempo, fazendo inclusive serviços a campo. Então nós tivemos lá o Álvaro Barbosa e o Eduardo Tartucci, que são os que ministram esse curso de uma forma bastante assim, didática, com números, com informações. Foi muito bem acolhido, muito bem ministrado. Hoje, aqui em Joinville, estamos fazendo um Master Pack, junto com o Ibracon e a ABESC, falando de pavimentos urbanos em concreto. Estaremos abordando assuntos como execução do pavimento, metodologia de cálculo, metodologia conceitual dos pavimentos. A parte importante que a gente traz aqui é a mudança cultural. É entender o que nós estamos propondo, o que é esse conceito, o que é esse trabalho que nós fizemos com a cadeia produtiva como um todo, trazendo as vantagens que a gente brinca com o tripé: sustentabilidade, a execução fácil e a economia. Então, trazendo esse processo todo, a gente traz um produto e um processo mais otimizado, mais econômico para ser discutido. E nós tivemos, então, uma população reunida de mais de 50 pessoas. Na realidade, a ficha de inscrição, nós tínhamos 72 pessoas inscritas, algumas não puderam comparecer nos 2 dias, algumas vieram num dia, não vieram no outro, mas realmente fizemos uma grande reunião, e pode ser visto aí nas imagens dos trabalhos, os depoimentos que foram dados, que foi de muita oportunidade. O curso foi desenvolvido em 5 módulos. Nós tivemos, no primeiro módulo, o contexto e o diagnóstico da situação, o porquê da importância de desenvolver novas técnicas na pavimentação. Existe uma quantidade enorme de estradas para serem pavimentadas no nosso país, e existe um custo enorme de manutenção nas pavimentações que já existem, e que são feitas com técnicas que têm uma longevidade inferior ao que o concreto pode nos oferecer. O concreto, tradicionalmente, ele é usado em pavimentação, mas ele tem um custo, pelas técnicas normais e tradicionais, um custo muito alto. E a ABESC desenvolveu e está disseminando o uso da técnica PUC, no sentido de que ela seja uma técnica de aplicação do concreto de forma competitiva, com espessuras, com formulações, com aditivos, em que esse custo, esse material todo, ele passa a ser competitivo com o asfalto. Na aplicação, ele tem mais versatilidade, ele envolve menos equipamentos, ele tem mais facilidade de aplicação e, principalmente, uma vida útil muito mais longa. Então, esse contexto e esse diagnóstico foi apresentado no módulo 1 pelo Álvaro Barbosa, com grandes detalhes, com grandes informações, e foi muito valioso. No bloco 2, nós tivemos já a parte tecnológica do concreto e o impacto que as fibras acabam colocando no benefício do produto. Então, o Eduardo Tartucci, que é um engenheiro
que faz parte do circuito mundial da aplicação. Para vocês terem uma ideia, ele é o autor e executor do projeto da pista de transporte dos foguetes da NASA lá em Orlando, em Cabo Canaveral, em Orlando, na Flórida. Ele que concretou esse piso. Numa visita que ele fez e viu que o piso era feito com pedras, o que a gente chama de rachão, e o carro, quando levava o foguete e quando voltava, aquele rachão tinha quebrado tudo, eles tinham que tirar a areia e botar rachão novo para a próxima pista. Ele propôs fazer uma pavimentação em concreto, ele foi submetido a testes, os testes foram aprovados, e ele foi lá, liderou e executou a obra, e a obra está lá, assim como todas as outras pistas de lançamento. Esse Eduardo Tartucci esteve aqui em Joinville, dando o curso para nós, e realmente demonstrou assim, um domínio do assunto, faz parte dos comitês de normas mundiais, e foi um grande benefício que todos nós tivemos. No módulo 3, nós tivemos o dimensionamento e projeto, as questões relacionadas às dimensões, às especificações, aos projetos, também com o Tartucci, e foi realmente uma experiência, assim, um ganho de informação, de tecnologia muito grande aos que participaram. Nós tivemos, então, no módulo 4, a execução a campo. Isso já aconteceu no dia seguinte. Então, nós tivemos o dia 21 todo voltado a cursos, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. E no dia seguinte, de manhã, nós fomos a campo executar um piso de pátio de uma empresa com o PUC. O PUC foi fornecido, o concreto foi fornecido pela Maximor, uma caçamba de 8 metros cúbicos, usando fibras da Plástico Superior, que fazia parte do apoio ao projeto, e a aplicação da empresa R2. É uma empresa de aplicação de piso, é uma construtora, ela está sediada em Blumenau, mas atuando no estado todo, e muito integrada no projeto do governo do estado de aplicação do projeto de ruas de concreto. Só que nesse caso não é só uma rua de concreto, na realidade é uma rua na técnica PUC. A técnica PUC se diferencia das outras técnicas porque ela tem uma camada mais fina para estradas urbanas. Qual é a diferença de uma autoestrada e de uma estrada urbana? A estrada urbana ela tem uma limitação de velocidade de 60 km por hora. Independente do peso do veículo que está em cima, a velocidade é muito importante por causa dos efeitos dinâmicos e dos atritos que ela cria no piso. Então, o PUC ele pode ser trabalhado numa espessura menor, atendendo todas essas exigências. Esse projeto foi feito lá no pátio da empresa, com a Maximor fornecendo o concreto, com a R2 fazendo a aplicação, com técnicas muito modernas, mas muito simples. É uma régua vibratória, o sistema de vibração por penetração, o alisamento com ferramentas muito simples manuais, o cuidado para eventualmente alguma fibra ficar mais na superfície. Então existe a técnica de fazer com que haja uma acomodação mais adequada. As imagens mostram que realmente o resultado foi muito bom. Os depoimentos, nós temos os depoimentos dos profissionais. Então essa obra foi feita rapidamente. Em 1h30, 2 horas, o concreto foi espalhado, foi aplicado também a cura química para evitar a exudação da umidade com muita velocidade, e nós tivemos depois da alisamento, secagem, escovamento, o corte das juntas de dilatação,
E então ficamos realmente satisfeitos. Todos que estavam lá presentes puderam esclarecer as suas dúvidas, puderam ver a praticidade, a funcionalidade, e a obra está disponível para visitação. Fica em Piraberaba, na estrada Mildau, no pátio da empresa Plásticos Superior. Fica ao final em torno de 2,5 km adentro da estrada Mildau. É uma estrada toda asfaltada, então é fácil de chegar. Quem desejar ver a obra está lá disponível, é convidado. E ao lado da empresa, na junção da Lauro Tobler com a estrada Mildau, existe um trecho também de 40 metros, feitos em PUC, já há 11 meses atrás, quase um ano, que pode ser visitado e ver também a importância e a praticidade da técnica. E a quinta etapa do curso foi a parte de gestão dos custos. Então, as pessoas, os nossos, no segundo dia, que era um grupo aí um pouco menor, depois da parte prática, foram convidados então para ir à sede do CAJ, aonde foi feito a simulação dos softwares que fazem os levantamentos de curso e orçamentação, aonde tanto o Álvaro quanto o Tartucci puderam conversar com mais de 30 pessoas interessadas exclusivamente na aplicação. Então, a sede do CAJ os recebeu. Foi a parte final em que o curso aconteceu. Então, com isso, nós tivemos os 2 dias de cursos realizados, com muita satisfação de todos ficaram admirados da simplicidade da técnica e também ficaram satisfeitos da forma como o curso foi ministrado. Que hoje fizemos a parte ao vivo, demonstrando técnicas de execução, técnicas de adensamento e técnica de homogeneização desse concreto. Tudo que nós aprendemos no dia anterior, como dimensionar, como utilizar o sistema PUC na pavimentação. Nós gostamos muito desse evento e agradecemos muito a todos os colaboradores. Hoje estamos no segundo dia aqui em Joinville, fazendo a prática agora, dentro do PUC, Pavimento Urbano de Concreto. O que está querendo fazer é mostrar justamente a execução, a aplicação. Então, o que nós já fizemos agora? Fizemos a aplicação do concreto, recebemos o concreto, fizemos a parte da verificação do abatimento, fizemos a aplicação, fizemos o processo. Estamos agora no momento da cura primária, que é justamente para a gente não perder essa lâmina d'água que está agora no concreto, para a gente poder conseguir fazer mais o acabamento. E aí vamos entrar com a parte de float, fazer o vassourado, e depois, mais tarde, dando a pega, a gente começa com o processo todo da cura final. E também com os cortes, mas isso a gente vai estar fazendo isso provavelmente mais para o final da tarde, tá? E o curso que foi muito bom, quer dizer, ontem todo esse pessoal que vocês estão acompanhando aqui participou na parte teórica, nós estivemos aqui fazendo hoje a parte prática e na parte da tarde a gente vai fazer os estudos de dimensionamento. Então, foi muito bom e espero que vocês tenham gostado. Agradecemos aí ao Tartucci, agradecemos à Munesc, agradecemos ao CAJ, agradecemos ao Alfredo, que foi realmente um parceirão nesse desenvolvimento, e todos que participaram têm realmente o nosso agradecimento. Nós estamos à disposição para continuar dando as orientações que todos precisam. Nós somos fabricantes da fibra, que é muito importante ser utilizada no concreto para que atinja o efeito que ele se propõe a atingir. E quem quiser nos conhecer também estamos à disposição. Agradecemos aí essa oportunidade de todos e esperamos que tenha sido de muito boa valia.
Com a Mútua, sua carreira vai mais longe. Existimos para oferecer amparo e benefícios que fortalecem quem constrói, projeta e desenvolve o país todos os dias. Sendo mutualista, você tem acesso a descontos em educação, farmácias, gastronomia, consórcios, viagens e outros serviços por meio do Clube de Vantagens. Resgate seus benefícios e resolva sua vida de associado pelo app do Clube e da Mútua. Em canais totalmente digitais, você acessa serviços, acompanha solicitações, consulta informações e resolve o que precisar com a Mútua de forma rápida e prática, direto pelo celular. Porque valorização profissional também é isso. Ter suporte, benefícios e soluções que acompanham o seu ritmo. Com a Mútua, você não só exerce a sua profissão, mas fortalece a sua trajetória e vai mais longe. Há mais de 40 anos, a Embratel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Embratel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Embratel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Bom, pessoal, agora partindo para o nosso terceiro bloco, normalmente a gente fala de futuro. Como vocês viram recentemente, esses dois eventos que nós acabamos de apresentar, são matérias de grande impacto, de conteúdo tecnológico, mas de ação imediata para o benefício do cidadão e da população. E então agora nós vamos mostrar um pouquinho mais do que o CAJ está planejando ainda esse ano para executar. Rogério, conta para nós aí como é que está a nossa lida. Então, vamos lá. Na missão do CAJ, né, é desenvolver atividades que beneficiem nossos associados, nossa comunidade de engenharia, né? Eventos técnicos, eventos sociais, eventos esportivos, né? Entre outros, né? Então, a gente, para esse mês agora de junho, né,
Nós temos, por exemplo, dentro do nosso circuito de palestras, né? Nós temos uma palestra por mês, que vem acontecendo desde abril, né? Então, esse mês agora, no dia 29 de junho, que é uma segunda-feira, é a palestra de qualidade do ar interior, o que o engenheiro e arquiteto precisa saber para os seus projetos. Esse é o tema da palestra, que é do nosso diretor técnico, engenheiro mecânico Osnido Amaral Filho, vai tratar de qualidade do ar, um evento muito importante. Temos também que está no forno aí, o nosso livro, né? O livro dos 70 anos de existência do CAJ, 70 anos de memória do CAJ. Esse livro já está na gráfica e a gente deve fazer o lançamento desse livro. Deve dar um lançamento, porque ele já foi lançado na forma digital em dezembro, né? Nosso jantar de encerramento. Mas agora, a versão impressa, nós vamos fazer o nosso boteco do CAJ no dia 25 de junho, que é uma quinta-feira. E nesse boteco, a gente vai apresentar o livro, né? E quem estiver presente vai receber o livro gratuitamente ali, que é o nosso objetivo, né? Então, lançamento do livro e o boteco no dia 25. Provavelmente o boteco vai ser uma galinhada, lá uma galinha com polenta, que é o prato da vez, né? Além disso, nós vamos começar o campeonato de futebol, nossa 44ª edição do campeonato de futebol. Começa no dia 20 de junho, né? Primeira rodada. Nós estamos com o campeonato já todo organizado, vão ser os 8 times, né, que vão disputar esse campeonato e vai até o final de setembro. A gente não quer avançar, terminar antes das eleições. Então, eu acho que é isso, né? Temos... E a feijoada? A feijoada, nós estamos iniciando o nosso processo de organização e comercialização, né? A feijoada ela vai acontecer no dia 8 de agosto, na Sociedade Palmeiras, Sociedade União Palmeiras, ali na Rua Jaraguá. Ali é Bucarim? Não, ali é América, né? É América. No América. É um lugar excelente, que a gente vem já fazendo há 3 anos ali, então conseguimos manter o local. Nossa feijoada manteve o mesmo preço, R$70 e mais 1 quilo de alimento. Então já estamos com os ingressos, sendo comercializados aí. A entidade beneficiada esse ano? Esse ano vai ser o Instituto Dona Ana. Que já participou ano passado. Ano passado nós tínhamos o Instituto Dona Ana e a Esme Aqui, mas esse ano a Esme Aqui está fora. A gente vai beneficiar exclusivamente a Instituto Dona Ana, que eu acho que atuou muito bem, né? A gente vai aumentar um pouco a participação deles. É para crianças, né? É para famílias com crianças com diversos problemas que eles dão assistência, autismo, tem várias... Sim. Eles vieram aqui já no programa, né? Sim, tivemos um programa com ele. Interessante. Muito interessante o trabalho deles. É muito interessante. Então, a Dona Ana esteve aqui, né? Sim. Então, a gente tem a feijoada do dia 8. Também está se aproximando, não vai ser em junho, mas vai ser em julho. A gente vai ter um curso sobre ferramentas de inteligência artificial. Esse curso vai acontecer em julho. Agora a data me fugiu, mas a gente vai voltar a falar dele em breve, né? Então é isso aí. Nossa programação... uma boa programação. Vocês que estão nos assistindo, que quiserem participar, todos são convidados. E nós teremos ao longo da nossa jornada mais notícias a dar. Então, e vão ser todos divulgados nas nossas redes sociais, né? Principalmente nosso Instagram, nosso LinkedIn. Então agradecemos aí a audiência, a presença, agradecemos o Rogério e fica o convite a todos que venham participar dos nossos eventos e contribuir com ideias, sugestões, o que vocês acham que nós devemos abordar, manda um recado para nós que a gente vai atender. Agradecemos aos nossos apoiadores também e o canal da TV BE que nos dá o horário.